Pode começar, Sam. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me provê milhares de vezes mais do que eu necessito. Ele me dá sabedoria, me dá inteligência elevada, me dá compreensão, me dá paciência, me dá tolerância. Ele me indica os caminhos do progresso e do sucesso. Ele me conduz pelo vale da sombra e da morte sem que mal algum me aconteça. Por isso eu agradeço, o louvo e glorifico. Bom, quero agradecer ao Guilherme por me ceder o horário, porque nós tínhamos feito uma outra programação, mas nós modificamos tendo em vista a continuação do assunto. Uma vez que estamos continuando o assunto, é mais fácil de memorizar do que colocar outro assunto no meio. Muito agradecido, Guilherme. Um aviso. Existem vários estudiosos que falam sobre as 7 camadas ou centros energéticos que modulam a vida humana. Posso dizer que 99% das pessoas são simplesmente marionetes, porque esses conhecimentos não são expostos de forma clara, tendo em vista a modificação interpretativa dos protocolos da criação. Manipulados com o objetivo de manter o ser humano como massa de manobra, até mesmo pelo pouco interesse que ele sempre demonstrou em conhecer-se. Eu não preciso conhecê-lo pessoalmente para saber mais sobre você do que você mesmo. Afinal, passei uma vida estudando horas diárias sobre o ser humano e seus enigmas. E em poucas palavras, já posso desvendar sobre você mesmo ao ponto de surpreendê-lo. Posso identificar com facilidade se você está cumprindo seus propósitos na Terra. Identifico com facilidade as possibilidades e os bloqueios que vivencias nessa fascinante jornada. Respeito o livre-arbítrio e também para não provocar o desconforto que provoca-nos colocarmos diante do espelho e vermos o quanto nos afeta outra pessoa perceber o que nos mantém presos no galinheiro, quando poderíamos voar livres e poderosos como as águias. Eu não sei se isso lhe incomoda, mas eu já fiquei muito incomodado ante grandes mestres que me colocaram frente a frente comigo mesmo. Portanto, não fosse a magnitude do ser humano, que eu considero a obra mais fantástica que Deus criou, e por ser um ardente apaixonado pela grandeza que Deus expressou e expressa através da vida humana, sinceramente, não sei se eu teria tanta ousadia em fazer o que faço. Peço desculpas por entrar no seu mundo, embora respeitando sua individualidade, mas é o melhor caminho que existe para nos libertarmos e vivermos a excelência do amor e da compaixão e a descoberta da imensidão indescritível do amor de nosso Criador, que muitos, com a missão de irradiar esse amor, preferiram oferecer algemas e escravidão em benefício de suas psicopatias e endeusamento do próprio ego. Falsos idólatras que tentam, sem sucesso, perverter a grandeza do Criador. Estudar as camadas da sua identidade é adentrar ao alto poder de uma forma incrível, capaz de torná-lo um ser com o direito de viver em plenitude. Infelizmente, 99,9% das pessoas têm acesso a esse conhecimento ou simplesmente preferem viver da forma escrava do que ousar se conhecer. Estudar suas camadas lhe dará um poder terrível para torná-lo realmente livre. Faz o norte no cumprimento de seu propósito e também consegue perceber as possibilidades de seu reino. É claro que tudo vai depender de seu próprio esforço, porque o caminho é o conhecimento, e este é um caminho intrinsecamente pessoal. As camadas nós iniciamos com o projeto, que é o que Deus pensa a seu respeito. A segunda camada é a autoimagem, é o que você
pensa a seu próprio respeito em função dos outros. A terceira camada é o autoconhecimento, que significa pular para dentro de si mesmo. A quarta camada é o quociente intelectual. A quinta camada é o quociente emocional. A sexta camada, chamada QS, quociente espiritual, e a sétima camada é a plenitude. Esta caminhada pode superar suas noções de si mesmo, desejo que desvende seus próprios códigos e reinicie uma nova caminhada no rumo da sua plenitude. Autoconhecimento. Essa terceira camada é extremamente chocante. O que você conhece do que Deus falou para Abraão? Sai da sua terra com sua parentela para a terra que te mostrarei no meio do caminho. Na verdade, se nós vamos buscar a tradução exata da ordem que Deus deu, entre dentro de si mesmo. Mas fizeram essa interpretação para poderem fazer uma diferenciação nas interpretações que nós conhecemos até agora. Se Deus falasse para Abraão, sai daí e vai para o pior lugar da terra, vocês acham que Abraão iria? Ou se eu dissesse a vocês, sai de onde estás e vai para o Afeganistão, hoje, vocês iriam? Deus disse, sai daí, que era Mesopotâmia, que significa uma situação atualizada igual ao poder econômico dos Estados Unidos, que era o lugar mais próspero da época, e mandou Abraão para Canaã, que era considerada a terra da maldição. Na época, era como se fosse o pior lugar. E Deus disse, e eu te farei próspero. O que Deus estava mostrando a Abraão, que quem produz a prosperidade não é o lugar, é você. Na verdade, o que Deus disse a Abraão, Lech Leha, saia para dentro de ti mesmo. E, em verdade, Deus disse a Abraão, Abraão, é o seguinte, pula para dentro de você, você é um bundão, covarde, mas quando você pular para dentro, eu vou te mostrar que eu vou romper esses limites seus. E eu vou junto com você. E toda a história de Abraão, que era um covarde, como que um covarde dá conta de ser considerado o pai da fé. Rompendo os limites, Deus já via ele como o pai da fé, não via ele com as dificuldades que ele vivenciava. Então, aprende com esse código. Deus não olha para as dificuldades de você. Ele não está nem aí para isso. Ele vê você lá no reino. Se você souber a imagem que ele tem de você, você mudaria completamente a sua atitude neste instante. Ele não está nem aí para a sua fase agora. Ele não está aí pensando, coitado de você, está sofrendo tanto, como que tu sofre tanto? Ele olha você lá no reino e fala assim, pode ir que eu já estou te vendo aqui. Ele não fica olhando suas tretas. Suas tretas são só suas, só para você saber. Você que as inventa, você que as cria. Autoconhecimento é pular para dentro de você mesmo. Lembra que falei numa live anterior que o físico é o resultado dos mundos que você não vê. Mundo mental, mundo emocional, mundo espiritual. Existem bons caminhos para você pegar. Para frente, para trás, para cima, para baixo, para os lados. Você tem 360 graus para fazer escolhas de direção. Mas você tem que entender uma coisa, que, na verdade, só existe um único caminho para você. Qual caminho é esse? O caminho para dentro de si mesmo, onde sua divindade mora. Alguém já me perguntou,
o que você está fazendo aqui dentro de mim? É do seu interior que flui isso. E o fato de você não romper isso, você não pular para dentro de você, você não vai destravar nem você e nem os outros. Conhecimento não é uma caminhada com Deus, não é uma caminhada com outro. Conhecimento é uma caminhada pessoal, intrinsecamente pessoal, e ela só depende de você. Abraão, mesmo tendo uma experiência poderosa com Deus, não destravava, continuava um bundão. E aí Deus falou, então vai lá e aprende, meu. Aí ele foi lá e fez a maior besteira da vida dele. Uma das histórias mais chocantes da história de Abraão, que Deus falou para ele, saia daí que eu vou te mostrar o lugar no meio do caminho. Se Deus falasse para ele, vai lá para o pior lugar da terra, você acha que Abraão iria? Não iria nunca. Você que mora em Goiânia, você que mora em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil, se eu lhe dissesse agora, vai para o Afeganistão, ou vai para a Turquia, que está em guerra, que você vai enriquecer, vocês iriam? Mas eu não acredito. Porque o PIB de Goiânia, por exemplo, é superior 67, maior do que 67 países do mundo. Só o PIB de Goiânia. Não é de Goiás, não. Com Deus, sabia que ele não ia. Deus disse, Abraão, saia daí que eu te mostrarei o lugar. Só que Deus quis mostrar a ele que não é o lugar que é próspero. Quem é próspero é você. Ele saiu da Mesopotâmia, que era uma terra próspera, para a terra da maldição, que era Canaã. O que aconteceu com ele? Ele acrescentou uma letra no seu nome e desenterrou a prosperidade que estava nele. Passou a chamar-se Abraão, com H. Então Deus não falou para onde ele estava mandando, onde ele ir, para que ele não se autossabotasse. Ele disse, pula para dentro, porque quando você rompe esse rio aonde você pisa, você derrama o rio e então prospera. A camada do autoconhecimento é a mais bruta que existe, porque você terá que entrar dentro de si mesmo e romper as próprias barreiras, os próprios medos, os próprios limites, porque ninguém pode fazer nada por você. Para você se transformar numa pessoa próspera, só você pode fazer. Se você continuar com o mesmo comportamento que tem hoje, você não tem como colher resultados diferentes. Terá que mudar o seu comportamento. E pensamentos produzem palavras. Palavras produzem atitudes. Atitudes produzem hábitos. Hábitos produzem comportamento. Comportamento produz caráter. Caráter produz estado e resultado. Ninguém pode pensar com a sua mente, falar com a sua boca e assim sucessivamente. Você é único. Na camada 1, que é o projeto, Deus disse a você, você é minha imagem e semelhança. Lembro-me de uma situação em que uma pessoa me perguntou numa live, São Martim, como que tu me classificaria? E quando eu disse para ele, simplesmente olhando, você é filho do universo, ele desandou a chorar. Ele, nunca ninguém me falou isso na vida. E nem eu me dei conta disso. Eu sou filho do universo. Na camada 1, Deus está dizendo a você, você é minha imagem e semelhança. Tire alguns segundos e pense sobre isso. Pense o que é ser a imagem e semelhança do seu Criador. Pense no poder que existe dentro do teu ser.
Se você é imagem e semelhança, você é co-criador. E na camada 2, a nossa autoimagem, ela pode ter origem nas palavras do seu pai, nas palavras da sua mãe, nas palavras dos seus irmãos, nas palavras dos professores, dos amigos, vizinhos, que falaram que você é isso, que você é aquilo. Na camada 3, a do autoconhecimento. Oi? Oi, senhor, pode falar, que alguém tinha aberto o microfone. Na camada 3, ninguém vai falar nada para você. É você que vai ter que fazer. Romper os limites não se rompe com palavras. Romper os limites se faz com ações. E o que é limite? Limite é uma barreira. Você não rompe barreiras com palavras. Você vai mover com ações. Você precisa mexer, mover, arrebentar. E o autoconhecimento, eu só vou tê-lo de fato se eu romper meus limites com ações consistentes, focadas e determinadas. Não é ficando de braços cruzados, sentado no sofá e não fazer nada a não ser esperar que as coisas mudem. Nunca acontecerão mudanças. Quantos de vocês nessa live já possuem um patrimônio de R$ 1 milhão? 1%? 2%? E quantos desses 1% ou 2% está com uma avaliação precipitada e não está mentindo? Preste atenção, Deus não é o Deus do ouro e da prata. Quando ele deu sabedoria para Salomão, ele não ficou simplesmente transformando Salomão no homem mais rico da terra. A arruda da Nova Jerusalém é de ouro. O trono de Deus é de ouro. Tem alguma coisa errada com esse ouro. Alguém aqui só pensa em dinheiro, em primeiro lugar. Se você tem uma crença que te limite, você terá que quebrar essa crença para se libertar desse limite. A crença de pobreza, dizem que é uma crença cristã. Não existe mentira maior do que isso. Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele se chamava Mamon. Mas ele respeitava os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele amava Mamon. Mas o José de Arimateia, o que Jesus falou para ele? Que era um homem muito rico. Faz tudo o que você tiver que fazer. Seu dinheiro tem um propósito. O do jovem rico não tinha. O jovem disse, eu cumpro os 10 mandamentos. Jesus, então, fez um teste com ele. Vende tudo que você tem e segue-me. O menino, cujo nome ninguém sabe até hoje, falou, eu faço tudo, menos isso. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. E ele amava o seu Deus, que era Mamon. Ele amou o Deus chamado Mamon, não o Deus chamado Jesus, que estava na frente dele. Ele não quis romper as suas crenças e não reconheceu a divindade de Cristo. Uma das maiores crenças que Jesus nos ensinou é maior o que serve. Aí você aprendeu errado. O que você pensa? Eu vou varrer o chão por 20 anos, porque maior é o que serve. Eu vou ser uma pessoa simples toda a minha vida, porque o maior é o que serve. Gente, vamos parar com essas interpretações de escravagista. Maior é o que serve. É aquele que continua crescendo em graça, sabedoria, entendimento. Ele começa a servir a sua família, depois ele começa a servir as cidades, começa a servir estados, começa a servir países, à medida que vai se desenvolvendo. Ou então ele começa a servir o mundo inteiro com o próprio sangue. Uma árvore que serve significa crescer em servidão.
E como o grande servidor de um computador, servidores bons servem muito mais pessoas. Quando você fica 10 anos servindo só um, você está fazendo a coisa mais errada que pode existir. Porque maior significa, se eu romper, eu vou servir muito mais pessoas. Se você diz que é uma pessoa que não falha, você já perdeu sua própria credibilidade. Se você estudar o Evangelho, você nunca verá que Jesus estivesse preocupado com o seu pecado. Se você olhar para todos os homens de Deus, Deus nunca se fixou no pecado, mas se fixou na amizade. E aí nós passamos para a camada 4. QI. O que é QI? QI é o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. Seus cálculos complexos, suas tomadas de decisões, tudo é químico. Sua parte química do corpo e o principal é o cérebro. O cérebro é uma parte pequena do seu corpo, mas que consome sozinho toda a energia necessária. A maior quantidade de energia, 20% do total necessário para o bom funcionamento do seu corpo, é o cérebro que consome. QI é consciente intelectual. Eu posso confiar nele? Nunca! Mas eu tenho que desenvolver ele sempre. O seu raciocínio define suas tomadas de decisões. E isso é uma coisa fundamental. Jesus usava em seus raciocínios as perguntas. Então, nós precisamos aprender a formular boas perguntas para obtermos boas respostas. As perguntas de parábolas que levavam as pessoas a raciocinar, era o que mais Jesus usava. Então, você tem que treinar seu cérebro, porque se você não treiná-lo, você vai ficar sendo manipulado o tempo inteiro. Como que eu vou romper essa barreira? Treinando o cérebro, formulando novas perguntas, jogando xadrez, estudando música, fazendo cálculos matemáticos, escrevendo textos, lendo, falando sobre assuntos mais complexos que os do dia a dia. E é a única maneira que você tem para treinar o seu cérebro. Isso é a escola, que foi muito ruim para você, mas foi bom, por outro lado, senão você não saberia nem fazer contas. Você já foi manipulado para um monte de coisas, mas você aprendeu a fazer o quê? Contas. O tolo segue o seu raciocínio para a esquerda. Isso é uma frase bíblica. Mas alguém já te explicou o que significa seguir para a esquerda? Lado esquerdo do cérebro. Os caras nunca estudaram neurociência, mas como foi que Deus falou? Já os mantenedores dos galinheiros falaram que era pecado. Logo, tudo que vem do lado esquerdo significa o lado esquerdo do cérebro e não pecado. Ou seja, o tolo simplesmente segue o raciocínio do lado esquerdo do cérebro, que é o hemisfério da razão, do cálculo, do raciocínio lógico. O corpo é uma das esferas do ser triuno. Só que tem um monte de metidos inteligentes querendo falar que não presta. Chamam o cérebro de carne. O que era chamado de corpo, depois chamaram de carne, depois de pecado. Só que o seu cérebro é uma máquina incrível e poderosa para você usar. E o cérebro de você foi considerado maldito, porque vai inclinar você sempre para a esquerda, sempre para o pecado, porque ele tem um viés cognitivo cerebral. Ele pende para a esquerda. Qualquer assunto, qualquer pensamento pende para a esquerda. Para a razão,
para o raciocínio lógico. Não tem nada a ver com pecado. Pois isso que na Bíblia está assim: o coração do tolo pende para a esquerda. Ele não adentra a situação holística do pensamento, mas para uma forma fragmentada. Por isso que a Bíblia cita: o tolo pende para a esquerda. Você que quer andar só na razão, só no raciocínio lógico, só nessa camada, você vai ser um tolo. Porque se alguém te bater, você quer bater de volta. Olho por olho, apenas detalhão. E se prestarem atenção, Jesus sempre ensinou: não reaja na forma como te agridem. Vire a face, use o lado direito, o lado emocional. Ele pediu para andar uma milha a mais, ande 2. Pediu para dar um tapa na cara, dá o outro lado. Isso é para alguém que já entrou no estado de sabedoria, para alguém que já saiu do galinheiro. Se alguém te der um tapa, vire a face. Significa não devolva na mesma violência. Vamos para a quinta camada. Quinta camada é QE, consciente e emocional, ou seja, a sua alma. Existe um monte de gente insegura que fala que a alma é do diabo. O que é do diabo? Nada. O diabo não é criador de absolutamente nada. Você nem pode falar que essa pessoa é do diabo, porque essa pessoa sempre foi e é de Deus. Se ela no final é condenada, quem condena é Deus. Você não tem nada com isso. Diabo não cria nem música. Tudo que existe, tudo que tu ouve, tudo que tu vê, tudo que tu toca, tudo que tu cheira, tudo que tu sente, você só ouve um chamado de Criador. O diabo não tem criatividade, ele é um falsificador. Então, pare de amaldiçoar as pessoas, pare de amaldiçoar a sua vida, pare de amaldiçoar o seu reino, cuide das suas palavras, que as coisas não são do diabo. Isso é mania de gente que não sabe o que é ter autorresponsabilidade e quer culpar até o diabo de tudo. Eu tenho certeza que o diabo vive reclamando, mas o que é isso? Falam de mim o dia inteiro. Deixa eu dizer uma coisa dolorida para você. O diabo não tem responsabilidade sobre a maldade e as maldições no mundo. A responsabilidade é sua. Mas você pode me dizer, mas o diabo está me tentando. O diabo tenta o seu corpo primeiro. A maioria dos que estão nessa live cai facinho com qualquer coisa do corpo. Quando o diabo for tentado no corpo, ele vai tentar a sua alma. A alma se chama autogoverno, é isso que quer dizer alma, é ter autogoverno. Aí, quando você não consegue governar você mesmo, ele te derruba. Mas se você for tentado na alma, ele vai tentar no espírito. Ele vai tentar tirar você do relacionamento do seu propósito de vida, ou vai tentar te tirar você do relacionamento com seu Criador. Mateus 4. Quando Jesus foi para o deserto, qual foi a primeira coisa que o diabo falou a Jesus? Você está com fome? Transforma essa pedra em pão. E Jesus falou para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o diabo viu que Jesus não caía na camada 2 da autoimagem. Aí o diabo foi tentar na camada 3 e falou: por que você não pula daqui? Aí Jesus usou da palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quem tem governo mental, lembra de quê? Da palavra. E Jesus soltou a palavra na cara do diabo. O diabo queria derrotar ele na alma, no governo da vida dele.
Não conseguiu. Por quê? A alma é triunvira. A alma é formada por mente, vontade e emoção. E quem governa é a mente. Aí o diabo mostrou a Jesus todos os reinos da terra. Ele queria estragar a sexta camada de Jesus, e que era interromper o processo do Messias. Ele jogou todos os reinos da terra. Naquele momento, Jesus foi transladado com ele. Aí ele mostra todos os reinos e fala assim: está vendo esses reinos? É o seguinte, é tudo seu se você me adorar. O que Jesus fez? Usou a palavra de novo. Somente a um Deus adorarás e prestará custo. Aí nós entramos agora na sexta camada que forma o nosso corpo. A camada QS, consciente espiritual, que é a camada do propósito. Então o diabo não tinha conseguido sucesso nas outras 5 camadas, ele tentou atacar Jesus na sexta camada, que é a camada do propósito. Quando o diabo veio para atacar Jesus na sexta camada, o que aconteceu? Não funcionou também. Ele tinha um escudo que se chamava a palavra viva, que queimava dentro dele. Observem que tudo o que o diabo perguntava para Jesus, ele usava a palavra e se. E se? Se és o filho de Deus, faça isso. Ou seja, colocando dúvida. Se eu fosse anotar isso, eu anotaria da seguinte maneira: toda vez que o diabo vier, ele usará um se. Alguém que esteja nessa live e for um programador sabe que nas programações de computador tem um se. Pois o diabo só usa essa fórmula, se. Ele fala, se você é isso, então faz isso. Ele usa a dúvida, assim você cai mais fácil na pegadinha dele. O se é um instrumento de dúvida do interlocutor. Quando a pessoa começa a falar com você e colocar a palavra se, ele está colocando dúvida em você. E se você persistir na conversa, você caiu na dúvida. Por que Jesus não caiu nas ciladas do diabo? Porque ele não tinha dúvidas. No capítulo 4, 3 de Mateus, no batismo de Jesus no Jordão, também o momento é chocante. Quando ele ouve de Deus, este é um filho amado, aí Jesus não tem dúvida nenhuma da primeira camada, como Deus ouvia. Quando ele abaixou na água e levantou, ele ouviu: esse é meu filho amado e a minha alma tem muito prazer nele. Aí a camada 1 de Jesus encheu-se. Aí depois ele foi para o deserto, 40 dias. Aí a autoimagem sofreu uma grande destrava. Ele não tinha ninguém para conversar. Aí ele lembrava da mãe que ele falava: homem de Deus, fruto do Espírito Santo, você é um vencedor. A mãe dele falava isso para ele. Então ele fortaleceu sua autoimagem. Aí a terceira camada, conhecimento. O deserto, o isolamento, é o melhor caminho para o conhecimento. Quantos minutos por dia você tira para se isolar e pensar, deixar o pensamento voar, ou se concentrar na respiração, que isso é chamado meditação. Quantos minutos você tira por dia? Quantos minutos você tira para entrar no seu deserto? E se vocês estudarem a vida dos grandes homens, Abraão, Davi, Moisés, Jesus, todos atravessaram o deserto para romper suas limitações. Buda. Para você adquirir autoconhecimento, você vai ter que sair do seu lugar.
você vai ter que sair do seu galinheiro. Você nunca vai ver ou ouvir alguém que quebrou paradigmas sem sair do lugar, sem tomar uma decisão extremamente solitária, ou seja, sem se recolher para o seu cantinho, sem se isolar alguns minutos por dia. Essa é a melhor forma de nós adquirirmos conhecimento. O propósito de Moisés não era morar em Canaã, mas levar seu povo para lá. E ali houve a primeira limitação da idade humana, porque até então houve, por exemplo, houve pessoas que viveram 969 anos, Matusalém. Adão viveu 670 anos. Se nós vamos estudar a vida humana, ela era de uma capacidade de sobrevivência muito grande, ao ponto de quase chegar a 1 milênio. Bom, para você adquirir conhecimento, você vai ter que sair do seu lugar, sair da sua faina diária, se isolar. É uma das maneiras mais rápidas de você sair das suas limitações do seu galinheiro. Mas se retirar não é se retirar para pensar nos problemas que tem. Quanto mais tu pensar nos problemas, mais tu terás, porque ao que tem será dado. Não é pensar em solução, é pensar no seu propósito, é pensar como Deus te olha. Você nunca vai ver ou ouvir alguém que quebrou paradigmas sem sair do lugar, sem tomar uma decisão que é realmente solitária. Se nós vamos estudar a vida dos homens que marcaram a humanidade, por exemplo, Moisés não era morar em Canaã, mas era levar o seu povo para lá. O propósito de José nunca foi ser governador do Egito, mas alimentar e proteger a família dele. Quando ele foi expulso de casa, Deus lhe disse que o propósito dele era cuidar da família dele.